E, como eu falei, a conferência tem 3 anos em Manaus. Como foi o ponto inicial que a primeira conferência realizada, como foi? Foi em 2020, na igreja onde nós éramos pastores, e foi um dia que eu falei assim: eu quero fazer algo diferente. Eu quero poder abençoar a vida das minhas irmãs, né? Trazendo alguém de fora que tem sido um canal de bênção, abençoado as nossas vidas através das ministrações. Só que muitas vezes elas não têm condições de pegar um voo, pagar uma conferência, sair para ter essa experiência. Eu falei: então eu quero usar o que eu tenho nas minhas mãos, a minha semente, e eu quero poder abençoar a vida das mulheres. Na época, nessa primeira edição, nós cobramos um valor simbólico, porque o resto, totalmente, né, basicamente todo o resto das despesas nós íamos cobrir, eu e meu esposo. Então, era uma maneira só para, né, para ter um valor, porque sabe o que que acontece? Às vezes a gente não dá valor para as coisas porque elas são fáceis. E a gente precisa ter esse valor agregado, não estou falando monetariamente, mas de você entender que existe um preço, que existe um sacrifício. A gente gasta dinheiro com tantas outras coisas, mas a gente às vezes não investe na nossa vida espiritual, Sim. né? Então isso é uma maneira de você trazer isso a mentalidade delas também, que precisa fazer esse investimento. Você não gasta com um curso de inglês? Para você ter algo a mais no seu currículo? Você não gasta com a sua faculdade para você ter uma posição, uma graduação? Ah, tem gente que faz faculdade, pós-graduação, vários cursos, mentorias. Por que que a gente não pode investir na nossa vida espiritual? Pagar um ingresso e passar um dia todo recebendo uma palavra, instrução, direção, palavras de direcionamento. Por que que a gente não faz isso? Porque a nossa mentalidade tá voltada para tudo que é fácil, né? Então a gente quer tudo na mão. E isso ainda é um grande obstáculo, né? Quando a gente coloca algum evento para as mulheres, hoje eu já consigo ver um pouco melhor, né, essa evolução de que elas querem. Mas muitas vezes é caro, não dá, coloca dificuldade. Mas o mesmo valor que a gente está colocando lá, que é o investimento na vida espiritual, a gente gasta com outras coisas que não vai dar retorno para a gente. Então, é fazer exatamente essa mudança de mente, essa renovação de mente, de que eu preciso investir na minha vida espiritual como eu invisto na, no meu guarda-roupa. Tem gente que não repete roupas, mas não tem coragem de investir na sua vida espiritual. Tem gente que não perde, né, viaja todo ano para fazer férias, para passar férias, mas não tira um tempo para passar por uma imersão, para passar por uma conferência, né? Não estou dizendo que só nesse ambiente a tua vida vai ser transformada, não. Mas eu acredito muito que o Senhor lhe recompensa a intenção do teu coração. Então, se você tem a intenção de buscar, você vai encontrar, né? Ele vai honrar a tua fé. Então, em 2020, começa na igreja onde nós éramos pastores, né? E nós trouxemos lá a Isa Reis e a Luciana Freire, que é a idealizadora aí também da Authentic Indícios, né? E foi uma bênção. Então, naquele ambiente, o Senhor começa a me trazer uma nova visão, porque Deus, ele é Deus de novidades, né? Eu gosto de falar sobre isso, falando sobre a vida de Abraão. Abraão, quando teve o comando de Deus para falar, leve Isaac, porque nós vamos sacrificá-lo, ele obedeceu e levou. Mas quando chegou lá para sacrificar, o que que Deus fala? Tem um novo comando. Não sacrifica, porque nós já temos um novilho, já tem um cordeiro. E o que que acontece então? Nós temos uma palavra de Deus, mas o nosso coração tem que estar, o nosso ouvido tem que estar sensível à voz do Senhor, ao novo comando. E tem muita gente hoje, tem muita mulher hoje que ela não está prosperando no seu ministério, na sua chamada, porque ela ainda está com a primeira palavra que Deus deu lá na frente, lá atrás. Então ela está matando seu chamado, ela está matando Isaac, por quê? Porque ela não tem um ouvido sensível para dizer, opa, agora se movimenta dessa forma. A gente é muito acostumado a ouvir falar, as mulheres falando assim, porque no meu tempo era assim, era assado. Não, querida, Deus se movimenta. O reino de Deus está em movimento. Se Deus te usou dessa maneira lá, quando você foi usado, é porque era para aquele tempo, para aquela estação, para aquele momento. Mas Ele pode me usar hoje de uma maneira diferente da maneira que Ele te usou, e está tudo bem. Então, nossos ouvidos eles precisam estar sensíveis ao comando de Deus. E aí, o que Deus me fala nesse novo comando? O ambiente ficou pequeno. Quem eu esperava que fosse, não foi. Porque a intenção era abençoar a área onde eu fazia parte, a igreja de onde eu fazia parte. E a maior parte do público foi público de fora, de outros bairros, de outras igrejas. Então, o Senhor fala assim, esse propósito não é só para cá. Não é só para esse povo.
é para toda Manaus, é para todas as congregações. Não é sobre isso. Não é sobre a placa. Não é sobre quem está fazendo. É sobre quem está conduzindo. É sobre quem está direcionando. E eu obedeci.